São Paulo é uma das cidades do mundo que mais apresenta desigualdades e contradições sociais. Esse fato tem diversos motivos contidos na própria história da Constituição do Brasil e de São Paulo. Foi a partir do cultivo de café no século XIX que o eixo econômico do Brasil foi deslocado para o estado de São Paulo. Com o desenvolvimento econômico, foi possível financiar o início de sua industrialização, que foi necessária devido a crises internacionais. Com essa industrialização, veio a urbanização e a migração, o êxodo rural, principalmente do Nordeste, de pessoas que buscavam melhores condições de vida com trabalho na indústria. Com o auxílio da migração, São Paulo obteve um grande e acelerado crescimento populacional no último século, mas tal crescimento não foi acompanhado com planejamento e infraestrutura. Dessa forma, com os maiores investimentos públicos realizados nos centros industriais, a crescente população não tinha condições de se alojar nesses locais valorizados e acabaram ultrapassando do centro para lugares sem infraestrutura. A partir daí vão surgindo as contradições na cidade, entre o centro e a periferia. As contradições e desigualdades praticamente aparecem em todos os setores da sociedade: a educação, a saúde, o espaço urbano, o transporte público, entre outros. Para tratar das desigualdades e contradições na Grande São Paulo, iremos abordar a questão do transporte público, analisando o considerado melhor transporte sobre trilhos da América, o Metropolitano de São Paulo, ou metrô. O metrô começou sua operação em 14 de setembro de 1974, mas a empresa já havia sido fundada em 1968. Possuindo hoje 5 linhas com um total de 64 estações, sendo 6 delas operadas pela Via 4, o metrô possui uma extensão de 74,3 km de linhas ferroviárias. As 5 linhas atuais são a 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela e 5 lilás. O sistema se interliga também gratuitamente nas estações Brás, Palmeiras Barra Funda, Luz e Santo Amaro com a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM também é um transporte sobre trilhos eficiente e importante para a cidade de São Paulo. A interligação com a CPTM, como já foi dito, o fácil acesso a diversas regiões, o preço e a rapidez por não enfrentar trânsito são fatores que fazem o metrô o meio de transporte mais utilizado em São Paulo. Entretanto, a superlotação, a possibilidade de haver mais interligações gratuitas e abranger uma maior área da cidade agravam a situação do metrô, além de possuir grandes tendências a atraso devido às falhas técnicas ou ainda às atitudes dos usuários. Apesar de ser unificado, o metrô apresenta contradições. Elas estão relacionadas à localidade das estações, que podem ser em zonas centrais e valorizadas, ou em zonas periféricas menos valorizadas. Esse fator acaba influenciando na infraestrutura do metrô, no perfil e na quantidade de pessoas que o utilizam. Para mostrar as contradições e desigualdades nele presentes em diferentes regiões, percorremos a linha 3 vermelha e a linha 4 amarela do metrô, fazendo simples perguntas aos seus respectivos usuários para demonstrar essas diferenças. Qual o seu nome? Juliana. Qual a sua profissão? Farmacêutica. Qual a sua escolaridade? Pós-graduação completa. Sua idade? 28. Que zona da cidade você mora? Aqui na zona... aqui pela Paulista. Perto da Paulista. E trabalha em que zona da cidade? É na mesma também região. Entendi. E você tem convênio médico? Tenho. E o que você acha do transporte público da cidade de São Paulo? Tem certas regiões que eu acho que precisa melhorar, tem falta de transporte público e às vezes a demanda em certas regiões é pequena. Por exemplo, a Sé, aqui também, mesmo sendo uma linha nova, já tem uns horários de pico que você vê que tem muita gente. Parece que depois que abrir as novas estações, dá um certo medo de que não vai aguentar a quantidade de gente, entendeu? Então, eu já percebi mais ou menos que, mesmo tendo feito essa nova linha, ainda assim precisa melhorar o transporte público da cidade. E quais linhas do metrô você usa para ir trabalhar? Para trabalhar, azul e a verde, e para estudar a verde e a amarela. E essa linha amarela nova ajudou bastante? Não, sim. Por exemplo, quando eu preciso ir para a USP, então ficou muito mais fácil eu chegar lá. Chega mais rápido? Sim. Tá bom, então. Obrigada. Bom dia. Qual o seu nome? Sirlene, E a sua idade? 27, 27. Qual a sua profissão? cabeleireira, Cabeleireira? E seu grau de escolaridade? segundo grau completo. E que zona da cidade a senhora mora?
Zona Leste. E qual a senhora trabalha? Zona Oeste. Centro. Isso. E o que a senhora acha do transporte público em São Paulo? Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Cheio. Cheio, horário de pico é o pior horário, porque você leva mais de 20 minutos para você conseguir entrar num trem. Às vezes, quando você vai entrar, você até apanha, né? Porque é muita gente, te empurra, você não tem conforto, não tem comodidade, você vai amassada do centro até a região que você mora, né? Fora a demora, quando acontece algum problema, cai alguma coisa na linha, alguém se mata, alguma coisa assim, tudo atrapalha. Entendi. Tá bom, então. E quais linhas a senhora pega? Eu pego o sentido Corinthians e Itaquera, sentido Barra Funda e pego lotação também. Entendi. Tá bom, então. Muito obrigada. Essas entrevistas foram feitas com um número pequeno de pessoas, e por isso não devem ser generalizadas. Porém, ainda assim percebe-se que a maior concentração de pessoas com uma melhor educação, melhor emprego e melhor acesso à saúde estão presentes na estação localizada no centro. Já na estação Corinthians Itaquera, mais periférica, observa-se justamente o contrário. A saúde pública e privada em São Paulo se contrastam, sendo que a pública é bastante precária, apresentando falta de medicamentos, médicos e infraestrutura, além de apresentar superlotação. Já a particular está relacionada a convênios e apresenta uma série de melhores recursos. Nas entrevistas, foi visto que os usuários entrevistados que possuem convênio médico estavam utilizando a linha amarela, mostrando assim mais uma contradição social. Portanto, os usuários que vivem em regiões mais afastadas do centro são os que vendem sua força de trabalho para os que detêm o capital e os meios de produção. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, leva em consideração a educação, longevidade e PIB per capita. Este gráfico relaciona o IDH das regiões de São Paulo. Nota-se que ele diminui conforme vai se afastando do centro. Com a entrevista também foi possível notar em quais regiões os usuários das linhas vermelha e amarela moram. Os entrevistados da estação da Paulista se locomoveram de outras regiões para lá. Já na estação Corinthians Itaquera, elas que se locomovem para as regiões centrais. Esse é um dos motivos para a superlotação do metrô, que surge como uma outra forma de contradição, de maneira que uma grande massa de pessoas usa o metrô para se locomover da periferia para o centro. Nos horários comerciais, o transporte coletivo acaba se congestionando em um sentido único. No início desse horário, periferia-centro, e ao término desse horário, no sentido oposto. Com esse grande número de pessoas ao mesmo tempo, epidemias podem se alastrar com mais facilidade devido à proximidade das pessoas. Assim, cria-se uma dependência do uso desse transporte, sendo que as localidades próximas às estações de metrô se valorizam. Conforme os dados do corretor de imóveis da região da Vila Prudente, Paulo Roberto Saldanha, todo lugar como o projeto de metrô acaba se valorizando. Um exemplo disso deu-se com a construção da estação Vila Prudente da linha 2 verde do metrô, no qual um metro quadrado de apartamento na região que custava em torno de R$3.000, apenas com o projeto sancionado valorizou 20%, e hoje com o projeto pronto chega a custar R$4.500. Dessa forma, é gerado mais uma contradição social. A valorização de determinado lugar impede que as pessoas com baixas condições financeiras sejam atraídas para esses lugares, se afastando mais ainda do centro e expandindo na periferia. Com isso, acabam necessitando de outro transporte público para acessar o metrô. Enfim, o metrô é apenas um exemplo de vários outros que apresentam contradições sociais de São Paulo. Mesmo contrastado, o metrô é um meio de transporte necessário para o funcionamento da cidade de São Paulo. Sem ele, ela para, e por isso acaba potencializando áreas que possuem estações. Nele se apresentam questões de saúde pública, econômica e de educação, que são elementos básicos para o desenvolvimento social.